Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Algumas das séries de TV com maior audiência hoje em dia mostram o trabalho de peritos que desvendam crimes em laboratórios sofisticados, de alta tecnologia. Poucos sabem que existem na vida real profissionais como aqueles. Às vezes ouvimos falar em um deles em casos famosos, como os assassinatos de PC Farias ou do ex-prefeito de Campinas, Celso Daniel. Para conhecermos melhor a atividade, vamos conversar com um desses especialistas, o perito forense Roberto Carlos Mezzaniella, argentino que divide seu tempo em investigações no Brasil e no Equador. Muito bem, perito Roberto, inicialmente, muito obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, inicialmente vamos falar da sua profissão. Qual é a formação necessária a um perito criminalista? O que ele precisa conhecer? Olha, eu acho isso muito interessante na vida profissional de um perito, porque pela responsabilidade que ele tem, ele deve ter uma formação acadêmica superior. No meu caso, eu sou formado em criminalística e criminologia, porque na Argentina existe a faculdade de criminalística, ela é curso superior, são 5 anos, e você sai formado nessas áreas especificamente. Então, eu acho isso super importante. Bom, e agora vamos para a sua atuação. Quais são as primeiras providências para se periciar o local de um crime? O local de um crime ele constitui o elemento fundamental e inicial em toda investigação. Eu sempre digo que tudo começa ali, né? Então, se o local do crime é mal relevado, se ele não é levantado da forma que tem que ser levantado, se não são respeitados os protocolos que têm que ser respeitados, dificilmente a investigação consiga um resultado satisfatório, né? Baseado assim, é uma coisa científica, que é o que persegue a criminalística como ciência. Então, assim, o isolamento do local, a preservação do local por parte do perito deve ser feita rigorosamente, respeitando todos aqueles protocolos que já estão no meio criminalístico faz tempo, né? Bom, o senhor mencionou protocolos, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro que sim. De fato, quando acontece por exemplo, um crime, a primeira coisa que tem que ser feita é o isolamento do local. Sim. O policial que chega lá tem que tentar preservá-lo. De quem? Dos curiosos, dos próprios familiares, que muitas vezes, sem querer, eles contaminam aquela área que é de vital importância para o perito e para a perícia. Então, o primeiro que tem que ser feito é aquele isolamento. O segundo é, obviamente, o levantamento e o registro daquilo que está lá, que são os vestígios. Eles depois de analisado, depois de passar pelo laboratório, eles vão se converter em indícios. Nesses indícios, o perito tem que se basear para poder fazer seu trabalho e para que ele não consiga ser questionado. Por quê? Porque isso lá é uma prova, é uma coisa científica, é uma coisa que está lá e que tem que ter uma leitura, na realidade, por parte do profissional em criminalística para poder dar uma opinião fundamentada sobre aquilo. Bom, se um perito seguir esses protocolos que o senhor mencionou alguns, há o risco de ele ser questionado, por exemplo, por um outro perito que faça o mesmo trabalho? Olha, questionamento sempre existe. Mas se o profissional atuante nessa área, ele respeita tudo aquele procedimento, toda aquela metodologia, pode ser questionado sem fundamento, né? Porque assim, ele fez o trabalho da forma correta, então pode ficar tranquilo. Mas infelizmente, pela minha experiência, isso não acontece sempre, né? O local do crime realmente ele é mal preservado, o local do crime ele é contaminado, muitas vezes pela própria polícia. Então, quando acontece isso, geralmente o trabalho que vem depois
não vai dar resultado nenhum. Bom, o senhor falou dessa possibilidade de falta de preservação e de contaminação pela própria polícia. Isso me leva a uma outra pergunta. As polícias estão preparadas para trabalhar com serviços de perícias? Existe preocupação justamente dos contingentes policiais em preservar o local dos crimes até a chegada dos peritos, ou às vezes acontece de que isso não é observado? Olha, eu não posso dizer que por parte da polícia não existe aquela consciência, né? Eu acho que uns 50% ela cuida como realmente tem que cuidar e como realmente tem que preservar, e a outra não. Então eu vou deixar assim 50 e 50, porque assim, pela minha experiência aqui no Brasil, eu já vi muita coisa mal feita, que depois dá trabalho para o perito, dá trabalho para o juiz, na realidade, que é o destinatário da perícia, sim, né? Toda a perícia vai destinada a uma autoridade judicial. E por quê? Porque ela é quem está pedindo uma resposta, ela está pedindo uma opinião científica. Então, assim, eu já vi trabalhos assim super bem feitos, respeitando toda a metodologia criminalística. Então, assim, eu não posso, sinceramente, eu não posso dizer que todo trabalho é mal feito. Tem coisa boa também ali no meio. Certo. O senhor tem uma formação acadêmica na Argentina, mas trabalha no Brasil e também agora está fazendo alguns trabalhos no Equador. O policial, ele recebe uma formação específica na área criminalística justamente para ter esse nível de consciência e de preparação para preservar o local de um evento, de um crime, por exemplo, para a chegada do perito? Ele recebe, sim. Claro, pelo que eu sei, aqui no Brasil, eles passam por um curso de criminalística antes de sair na rua. O que acontece na minha opinião, é que esse curso é deficiente, porque ele é pouco tempo, né? Geralmente são 6 meses. A nossa formação já é de 5 anos. Então, veja só a diferença que tem ali. A criminalística é uma ciência multidisciplinar que abarca muitas outras ciências. Então, tem que ser estudada de maneira séria para que os resultados sejam também sérios, senão dificilmente possam chegar a um resultado conclusivo. Pela sua experiência, há muita disparidade nesse conteúdo de formação aqui, vamos ficar aqui só na América Latina, entre os países aqui da América Latina? Existe sim. Principalmente o problema, eu sempre falo da série CSI. Por quê? Porque ela, na realidade, veio a dar visibilidade ao trabalho do perito, fez com que as pessoas conheçam o trabalho dos peritos. Esse aspecto, vamos dizer, foi positivo, mas tem um aspecto negativo, que foi que, em muitos países surgiram, de repente, muitos cursos de criminalística. Não sérios, vamos dizer, não por parte de uma universidade. Não apareceram cursos como aparecem em outros cursos. Então, a Argentina é o único país já há mais de 30 anos que tem essa carreira. Ela é referência, inclusive, a nível mundial em criminalística. Depois, eu acho que depois estaria México, que também tem carreiras de nível superior e bastante séria, com um conteúdo programático muito rigoroso. Muito bem, perito Roberto, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.